É a mentalidade do zumbi, né? Se a gente for enquadrar o zumbi do ponto de vista da psicologia, é um ser insaciável e com apetites insaciáveis e imensos. E ele não anda em direção, ele não tem uma noção para onde vai. Então, na verdade, nesse livro eu quis trazer a questão do zumbi para dentro da psicologia, explorar esse universo zumbi do ponto de vista das relações psicológicas dos nossos dias. As pessoas estão realmente vivendo dentro de uma psicologia zumbi, que é uma consciência bastante reduzida e apetites imensos. E aí eu venho explorando ao longo desse ensaio, cada um dos capítulos, né, um aspecto dessa psicologia zumbi. Mas o que eu estava querendo conversar mesmo é sobre essa perda, desse emburrecimento, a perda de qualidade humana e esse mundo complexo que a gente vive. Tipo assim, é um mundo muito mais complexo, com muitas mais informações, com pessoas que não conseguem lidar com essa complexidade. Primeiro que a psicologia é uma ciência muito nova, ela tem um pouco mais de 100 anos. Pouco mais de 100 anos. E uma coisa que eu percebo muito forte é que você vê esse aumento gigantesco de pessoas com transtornos, especialmente na questão das poucas idades. Recentemente eu fui no hospital e foi socorrido um menino de 10 anos que tentou suicídio. Ele tinha 10 anos de idade. Esse é um tema. E a gente estava conversando sobre isso, sobre ontem, sobre essa questão do vazio, do fechamento para Deus. A gente vive um mundo hoje em que a questão da religião, a questão de Deus, existem pessoas que são extremamente sensíveis, de tipo renegação total ou tentativa de renegar. E grande parte das pessoas... Como é que a gente vive um mundo assim? Pois é. Isso é um dos aspectos, né, da zumbilândia que a gente vive, né, dessa terra de zumbis, esse momento de zumbis que a gente vem padecendo nesse momento histórico aí da humanidade, que vem declinando em termos de consciência moral de forma significativa, né? Mas, enfim, o suicídio aumenta quando o sentido da vida diminui, né? E mesmo dentro da religião, um dos capítulos do Zumbilândia se chama Desconexões Religiosas, né? A palavra religião, que vem de religare, significa o sujeito que se religa. Ele se religa o quê? Ele se religa à realidade, ao seu fundamento, à verdade, aquilo que vai torná-lo um ser conectado, com um sentido maior da vida, que é o próprio ser. Esse ser que é a fonte da beleza, é a fonte da bondade, por isso cria, e a fonte de toda a verdade e sabedoria. Quer dizer, isso é um entendimento muito mais antigo do que atual. Hoje as pessoas, elas não se relacionam, muitas pessoas que são religiosas, elas nem sequer se relacionam com Deus, mas com representações ou com ideias de Deus, né? Na verdade, elas vivem uma religião de uma forma irrealizável, irrealizada e alienada, né? E onde você encontra espaços onde há pensamentos demasiadamente estereotipados acerca de sentenças religiosas e de princípios religiosos e que as pessoas apenas repetem, sem entender aquilo que elas estão repetindo, né? Você vê que, na verdade, as pessoas estão se relacionando fundamentalmente com ideias, mas não com o ser, o fundamento que torna um homem um ser religado. Há, dentro desse processo de zumbidificação, podemos inventar essa palavra, o que acontece? As inteligências estão diminuindo. Antigamente havia uma relação entre inteligência e virtude, ou seja, os sábios da antiguidade, e nisso eu venho lendo cada vez mais os textos antigos por conta disso, é porque, na verdade, eles já falavam o que os psicólogos da modernidade estão apenas começando a esboçar. Eles entendiam que a virtude tornava o homem mais inteligente, enquanto que o vício o emburrecia. Hoje é uma valorização dos vícios. Hoje a gente vê que o ser humano está muito mais inclinado aos vícios, às compulsões.
compulsões por comida, por bebida, por sexo, por consumo, pelo ter, né, por conquistas. Então, essas relações, elas vão se tornando cada vez mais incipientes e viciosas. Isso é a Zumbilândia dos nossos dias. Quando os sábios do passado, e aí eu estou chamando a atenção para os grandes sábios, Sócrates, Platão, Aristóteles, o próprio Pitágoras antes deles, diziam a respeito, ou falavam que o homem inteligente, o homem sábio, o homem feliz é aquele que é virtuoso, eles já entendiam que a virtude turbina a inteligência. Santo Agostinho, depois dele se converter, né, ele percebe, né, e ele testemunha isso na própria experiência dele, quanto que a inteligência dele ficou mais iluminada, ficou turbinada. À medida em que ele foi aderindo à ascese espiritual dele, que é o afastamento dos vícios, das paixões desordenadas, o compromisso em alcançar as virtudes, aquilo que Jesus Cristo fala nos evangelhos, que é passar pela porta estreita, evitar a via larga dos vícios, né? Santo Agostinho, quando ele se iniciou nisso, ele percebeu que a inteligência dele ficou sublimada, ficou mais iluminada. Então havia esse compromisso dentro da escola dos grandes sábios da antiguidade com a busca da virtude. Todas as alegorias de Platão a esse respeito, que estão nos livros dele e nas falas de Sócrates, dizem respeito ao homem virtuoso que se torna sábio, inteligente. Então não havia essa decomposição do espiritual em relação à inteligência, ao inteligir humano. Ou seja, quanto mais o homem se tornava inteligente, mais espiritual ele ficava. Quanto mais espiritual, mais inteligente. As filosofias modernas, né, do século XVI, XVII em diante, elas foram passando por uma decadência intelectual muito grande. Quando você compara, por exemplo, Descartes com Santo Agostinho, você vê que há uma distância enorme. Santo Agostinho falava de coisas que René Descartes não conseguia nem entender. Então, o que a gente percebe? Que a queda na moralidade que vem acontecendo no tempo histórico da humanidade produz, na verdade, uma diminuição na capacidade do homem ler a realidade, entender e interagir de uma forma correta com a realidade à sua volta para ser feliz com isso. Então, o programa do sábio era um homem feliz, um homem realizado, porque ele conseguia se relacionar com a realidade da forma mais realizável possível. Por quê? Porque era uma forma virtuosa, e daí vem a felicidade. Platão vai falar em um dos textos dele, chamado Fedro, de uma inteligência que se dá no céu empíreo, ou seja, o homem que ele usa uma metáfora muito bonita de que a alma é um cocheiro guiando uma carruagem. A alma é a carruagem, o cocheiro é a razão, e são dois os cavalos que dão um impulso, a força para essa carruagem que é a alma. Um é um cavalo chamado virtude, obediência, e o outro é um cavalo chamado concupiscência, vício. Então esse cavalo vicioso, ele tinha que ser submetido ao cavalo virtuoso, porque assim a carruagem chegaria, a carruagem é a psique, a alma do homem, chegaria ao céu empíreo, ao céu dos deuses, onde se alimentaria da ambrosia dos deuses. Essa ambrosia dos deuses, logicamente que isso é todo um simbolismo, significa o quê? Os prazeres superiores. Os prazeres superiores, um psicólogo moderno chamado Abraham Maslow, ele vai reconhecer isso e ele vai chamar isso de meta-hedonismo. O que é meta-hedonismo? É o prazer dos santos. Os santos são seres que querem o prazer, mas eles querem um prazer superior, o prazer da inteligência, o prazer do intelecto. Por isso, eles se desprendem do prazer dos sentidos. Porque toda vez que você fala da questão da inteligência, do intelectual, pelo menos na minha mente, acho que de muita gente, se associa profundamente à razão e quase uma ausência de sentimentos. Mas a questão do intelecto, assim... Pois é, eu entendi o que você está falando. É muito difícil quebrar esse estigma de conciliar, tipo assim, mas peraí, inteligência, apartada racional, dos sentimentos? Racional, apartada e a intuição, não, onde é que ela é? Não. Essa é uma separação que todos nós sofremos, que é uma separação do homem ocidental